Boa noite, igreja. Boa noite. Nossa, tá fraquinho. É porque tem pouca gente. Mas não, tem que ser mais forte. Boa noite, igreja. Boa noite. Nós iremos louvar a Deus nesse momento, cantando o hino. Qual o número, Letícia? Hino de número 350, Eu Pertenço ao Meu Rei. Estamos em poucos números ainda, mas vamos com entusiasmo cantar e louvar a Deus, né? Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu sei. Da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, e por mim seu amor, sua paz e descanso terei. Seu conforto me vem mitigar qualquer dor, com amor guardar a sua grei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu sei. Da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real, salvará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eterna, com os salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu sei. Da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Vamos cantar o hino de número 437. Vitória em Cristo. Esse hino é bem conhecido, né? Animado também. Ouvi falar. Desculpa. Vamos de novo então começar. Ouvi da bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu.
teu sangue nos remidos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar, ele cura, sim, a todos que o procura. Que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Orei, clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória, para os redimidos por Jesus, na resplendente luz de anjos lá cantando, e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar e então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Amém. Agora vamos nos colocarmos em pé e cantar o hino tema Um Milagre.
Vamos colocar de joelhos para falarmos com nosso Deus. Eterno e bom Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, diante da Tua santa presença nos encontramos mais uma vez nessa noite, Senhor, com nossos corações agradecidos pelas inúmeras bênçãos que Tem concedido pela Tua bondosa mão, e a principal delas é estarmos na Tua casa nessa noite para louvar e bendizer Teu santo nome, mas principalmente, Senhor, Teu Espírito Santo se faça presente nesse lugar, Senhor, iluminando as palavras que o pastor irá nos colocar, e abre nossas mentes e nossos corações para aceitá-la e colocar em prática no nosso dia diário, Senhor. Coloque em nós tanto o desejo de querer, como efetuar também, Senhor. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, Senhor. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Sei com cada um aqui presente e cada um possa sair daqui saciado da água da vida que veio buscar aqui nessa noite, Senhor. Orienta-nos e guarda-nos tudo o que pedimos por Jesus. Amém. O hino que eu vou louvar agora, ele fala sobre perdão. E ele fala aqui que Deus perdoa os nossos pecados e esquece. E que nós devemos também seguir o mesmo modelo que Deus nos ensinou, de nos perdoar e nós perdoando os nossos amigos, os nossos familiares da mesma forma.
Como é bom nós sabermos que a graça, ela é abundante e generosa e que Deus nos perdoa de todos os nossos pecados e podemos ser declarados novas criaturas pelo seu poder. Muito obrigado por você ter enfrentado a chuva e vindo aqui à igreja. Eu digo muito obrigado porque há uma expectativa de que a mensagem da palavra toque o seu coração. Então eu sei de gente que viajou bastante para estar aqui hoje. E estou sabendo de outros que faltaram na escola para estar aqui. Outros que vieram direto do trabalho, inclusive chegando agora, sim, discretamente. E nós estamos muito felizes por vocês estarem dispostos a ouvir a palavra de Deus. Deus não força a entrada em nenhum coração. Eu invisto razoavelmente bem nas minhas férias. Não sei quantos conhecem o litoral paulista, mas tem uma cidade chamada Ubatuba, que está muito no nosso coração. É um litoral muito lindo, nós praticamente vamos para lá todos os anos. Eu completei 25 anos de casado esse ano, com a Estelinha. Nós viemos aí conhecer algumas ilhas aí no Caribe. Fizemos um investimento razoável, 25 anos. Não demos festa para ninguém, mas a gente pelo menos viajou. Foi essa a opção que nós tivemos. Sei que é uma opção meio egoísta, mas, enfim, 25 anos de casado não deve passar despercebido. E sempre quando nós temos, assim, a oportunidade das férias, a gente valoriza muito. Sempre dou uma passadinha, no entanto, na casa da minha mãe. A Estela, infelizmente, não tem a mãezinha dela, mas... Então, minha mãe está ali, 80 aninhos, já é bastante tempo, né? Mas ela está bem, graças a Deus. Tem vários probleminhas, mas minha mãe é uma gracinha, vocês iam gostar de conhecer ela. Agora, as pessoas quando vão envelhecendo, elas vão ficando crianças, né? E eu sei que numa dessas férias nós chegamos lá na casa da minha mãe. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois que abracei mamãe, vi lá os demais familiares, né? Meu irmão mora ali na casa com ela, tem 2 casas numa mesma propriedade. Aí eu queria dormir. E eu fui para o quarto e dormi como se fosse o sono da noite. Mas isso era o quê? Umas 11 da manhã, mais ou menos. Primeiro dia de férias, na casa da mãe. Eu queria descansar. Aí o tempo foi passando. E quando chegou a hora do almoço, a minha mãe começou a ficar incomodada. E dizia assim para a Estela: Estela, você não vai lá acordar o Carlos? Não, Leonido, ele está de férias. Eu nunca vejo ele dormir de dia. Ele resolveu dormir, deixa ele dormir. Não, mas o almoço está ficando pronto. Não, mas aí quando ele acordar, ele come. Mas ele vai ficar com fome. Aí a Estela sorriu e falou assim: Leonildo, se ele está dormindo, ele não vai ficar com fome. Mas ele vai ficar sim. E eu sei que a Estela se distraiu em dado momento. Aí ela foi lá quietinha. E a porta da casa da minha mãe, do quarto, quando abre a porta, eu acordei na hora que aquele rangidinho da porta abriu. Mas não abri o olho não. Pensei assim, minha mãe vai pegar alguma coisa aqui no quarto e vai embora, eu vou continuar dormindo. Aí ela foi chegando bem pertinho, eu com o olho bem apertadinho assim. Aí ela: Carlos, fingindo que estava dormindo. Se ela vai desistir, vai embora. Mas ela não desistiu. Aí ela mexeu em mim: Carlos, você quer continuar dormindo?
Aí eu abri os olhos assim, ô mãe, qual que é a opção agora? Você quer continuar dormindo ou você quer almoçar? Ah, almoçar. Mas ela foi lá e me acordou. A minha mãe não me deu opção. Não é isso? Minha mãe não me deu opção. Mas ela me acordou. Veja que, no que diz respeito ao plano da salvação, plano de Deus, Ele não força a entrada. Mas todos nós precisamos ser despertados, ou não. Será que temos alguém aqui que esteja satisfeito com a sua vida espiritual? Eu sei que nós temos heróis e heroínas de oração, inclusive aqui, nesta noite. Mas o apóstolo Paulo, ele nunca esteve satisfeito com o seu desenvolvimento espiritual. A respeito disso, ele diz, olha, eu mesmo julgo nunca ter alcançado. Uma coisa eu faço, prossigo, rumo ao alvo. Mas ele não estava satisfeito. Na verdade, você vê a trajetória da jornada de Paulo, e é assim. No começo ele diz ser o menor dos apóstolos. Havia em Paulo um problema. Ele desejava ser aceito pelos apóstolos, por Tiago, irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dirigiu a igreja nos primeiros anos de sua existência. Houve até alguns conflitos. Paulo talvez ele falava sobre essa luta interior dele, seu gênio. Mas Paulo cresceu espiritualmente. Aí ele disse que agora ele era o menor de todos os santos. E você sabe que essa expressão tem a ver com todos os irmãos. O menor de todos os irmãos. O meu herói, o apóstolo Paulo, crescendo espiritualmente, ele diz então que é menor do que os irmãos. Aí ele cresceu mais, e sabe o que ele diz? Eu sou o maior de todos os pecadores. Como é que você entende isso? Paulo crescendo na graça e no conhecimento de Deus, só que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o contraste, e mais você sente que depende dele. Eu queria que você lembrasse que a gente precisa aprender a depender cada vez mais de Deus. Ontem vocês não me cobraram, era para eu ensinar a oração dos 5 dedos e eu esqueci. Vou pagar a minha promessa hoje, e na verdade eu falei, já que eu vou falar sobre isso aí hoje, eu organizei meus pensamentos numa direção. Queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, onde nós temos ali a oração do Pai Nosso. Não vou pregar sobre a oração do Pai Nosso, mas eu preciso mencioná-la porque, às vezes, o leitor da Bíblia, quando desavisado ou numa leitura superficial, ele tende a achar que o sermão de hoje não é sobre a oração. Quando Jesus propõe uma parábola, mas eu quero já dar o contexto para você dessa parábola. E qual que é o contexto? É a oração. O tema que Jesus está abordando é a oração. Lucas 11, você encontrou? Aqui está dizendo assim: estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos, ou aos seus discípulos. Bem, queridos, Jesus ele estava orando, e a oração de Jesus, ela era poderosa, ou não? Quanto poder tinha na oração de Jesus? Ele ressuscitou mortos.
Ele curou enfermos, multiplicou pães, alimentou uma multidão. 2 vezes ele fez isso. Pense bem um pouquinho. O que os discípulos queriam? Em seguida, o verso 2 é apresentada a oração do Senhor. Quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Não é isso? Que vem nos versos seguintes, você conhece muito bem. Essa é uma oração que nós, num culto familiar, sempre a recitamos, sempre a oramos. Jesus queria guiar os discípulos nas palavras. Jesus apresenta uma oração modelo, na qual eu e você deveríamos nos nortear. Mas o que os discípulos queriam? Nós olhamos muito para o que estava no coração de Deus nessa oração modelo, para que você reconheça que tudo provém de suas mãos. O pão é um símbolo universal, o pão nosso de cada dia, ou seja, supra as nossas necessidades, como lá no Salmo 23. Não é isso? Se você quer o perdão, como nossa irmã louvou a Deus instantes atrás, nós também precisamos perdoar aqueles que nos devem. Bem, essa oração é uma oração muito completa, não deveria ser a única oração, é claro, mas não olhe para o que Deus quis ensinar. O sermão não é sobre o Pai Nosso. O que estava no coração dos discípulos, hein? Pastor, eu gosto de fazer perguntinha, gosto muito. Eu quero que você reflita. O que os discípulos queriam, meus irmãos? O que eles queriam? É óbvio que eles queriam que as suas orações tivessem poder. Eles estavam à espera de milagres em suas vidas. Eles queriam impor as mãos sobre os enfermos. E eles queriam que a oração fosse ouvida e que ela tivesse poder para curar. Eles queriam reproduzir as obras de quem? De Cristo. Senhor, então, por favor, ensina-nos a orar. Porque nós queremos o quê? Queremos o teu poder. Não é bem claro isso? Só que Jesus, como ele adivinha, ele sabe, ele lê, ele entende o coração, ele não pôs só uma oraçãozinha ali, olha, vocês então orem desse jeito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não. Ele disse muitas outras coisas. Ele falou que é impossível a resposta da oração sem a atuação do Divino Espírito Santo. E você vai ver que lá no final, tratando da oração, ele fala que Deus não vai negar o Espírito Santo a todos aqueles que buscarem. Quando ele diz pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, está aí no capítulo 11, tudo aí no capítulo 11. Ele está falando a respeito do Espírito Santo. Só que Jesus, ele também contou uma parábola. Uma parábola é uma alegoria. Você não vai conseguir, talvez, traduzir todos os aspectos de uma parábola, porque muitas vezes eles são meramente ilustrativos. Mas a partir do verso 5, Jesus propõe a seguinte parábola. Do que ele está falando? Da oração. Nunca esqueça disso. Há quem possa ler esses versinhos e achar que o tema é outro. Mas é sobre a oração que Jesus está falando. Verso 5. Disse-lhes também: se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa, e não tenho o que lhe oferecer. E se ele, de dentro, responder:
Não me incomodes. Já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te atender. O verso 8 é surpreendente, pois ele diz assim: digo-vos que, ainda que se levante para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Na versão Revista Atualizada diz assim: se ele não lhe der por ser seu amigo, ele o fará por causa da importunação. E essa então é chamada a parábola do amigo inoportuno. Alguém já chegou na sua casa para bater à meia-noite? Aqui é quase crime isso daí, hein? Eu sei disso. Não, eu acredito que essa cultura, ela é polida, né? Antes de eu ir na casa de alguém, eu dou uma ligadinha, né? Eu aviso, eu combino, né? Mas não é essa a história. Aqui nós vemos alguns elementos. Qual é o tema? A oração. Você quer também poder na sua vida? Estou falando para alguém que está orando para receber o Espírito Santo. Estou falando para alguém que, como os discípulos, procuraram Jesus e então disse: Senhor, ensina-nos, porque o que eles queriam? Eles queriam orar e obter respostas. É pecado isso? Você desejar que a sua oração seja atendida? Vou te dizer uma coisa. Através desta parábola, Jesus está dizendo: eu quero que você busque isto. Primeiro passo: reconhecer que de mim mesmo nada tenho a oferecer. Nada. Coisa nenhuma. Olha a história. Qual é o contexto? Tem um amigo com fome que bateu na porta de um amigo e falou assim: estou com fome. É essa a situação? Desculpa, eu tenho aqueles lapsos de memória que eu expliquei já, né? Não é ele quem está com fome. Nós descobrimos uma coisa a respeito dessa parábola. Aqui, Jesus está falando sobre a oração intercessora. A oração que eu faço por alguém. E aí você entenda que nessa oração há uma promessa muito especial. Claro que Deus se importa com as minhas necessidades, claro que Ele as quer suprir, Ele se importa com você. E você pode pedir realmente. A oração do Pai Nosso ficou bem claro. Ao dizermos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ora, queridos, nós estamos falando: Senhor, as minhas necessidades. Mas é aquele que se dispõe, aquele que sai para suprir a necessidade de alguém. Alguém que ora por outrem. Aquele que ora pelo seu próximo. Ele explica quando então fala ao amigo que está com as portas fechadas. Sabe que essa expressão, eu estou com a porta fechada, você não está pensando numa chave, né? Que você vai lá, abre a chavinha assim, não. Para fechar a porta, era uma trabalheira, fechar a porta. Aqueles que tinham assim aquela tramela, ainda tudo bem. A porta às vezes ela era escorada. Imagina uma casa rústica na Palestina do tempo de Jesus. Abrir a porta dava trabalho. Quando diz assim: olha, eu já reuni meus filhos, quer dizer, eu vou levantar aqui, todo mundo vai acordar. Mas esse não é o contexto em que se apresenta um Deus insensível, ocupado. Entenda que na mente hebraica do escritor bíblico, Deus também ensina pelos contrastes. É algo que se apresenta de forma, talvez, poderíamos dizer, absurda comparada com um Deus amoroso. Para que você lembre que Deus tem uma ênfase aqui.
Por isso que a parábola eu não posso aplicar todos os seus aspectos. A minha oração importuna a Deus. Não, de forma nenhuma. Ele que nos incentiva a orarmos sem cessar. Não é isso que a palavra nos ensina? Bom, primeiro passo. Eu estou à espera de um milagre. Eu estou orando para que a vida de alguém seja transformada. Eu estou orando para que a minha vida seja transformada. Eu estou orando pelas bênçãos necessárias. Mas eu estou intercedendo por alguma outra pessoa. E neste âmbito eu tenho que reconhecer uma coisa. Eu nada tenho a oferecer. Isso muitas vezes pode levar alguém a dizer assim, eu não valho nada, Deus não vai ouvir a minha oração não passa do teto. Não, nunca pense assim. É o poder de Deus na vida do crente que transforma essa situação. O nosso valor não está intrinsecamente em nós, o nosso valor está em Jesus, que está no nosso coração, e isso nos torna valiosos. Jesus, ele está contando uma parábola para dizer para você o seguinte: insista na oração. Primeiro passo, reconhecer que nada tem a oferecer. O mundo está confuso hoje. Algumas pessoas dizem assim: eu determino. Gente do céu, a criatura, eu determino essa bênção. Mas que coisa. Mesmo no mundo religioso, as pessoas estão perdidas. A criatura determinando o que o Criador deve fazer. Não. É com humildade ao Pai, em nome de Jesus, confiando em Jesus e não em nós mesmos. Acabamos de ler o quê? Um amigo meu, tendo chegado de viagem, estava com fome. E eu, nada tendo a lhe oferecer. Estou aqui na sua porta, porque eu sei que tu tens. Esse é o princípio. Primeiro passo, eu nada tenho a oferecer. Segundo passo, insistir. A parábola ela termina dizendo o seguinte: olha, se ele não o atender por ser seu amigo, ele o fará devido à importunação. A parábola está ensinando que a minha oração importuna a Deus? De forma nenhuma. Deus ensina pelos contrastes. Não, a minha oração é bem-vinda para Deus. Ele quer simplesmente que eu insista em orar. Não com vãs repetições. Sim, parece que há um paradoxo, né? A Bíblia também nos ensina que não é através de vãs repetições, mas vãs repetições é aquela oração mecânica. Eu não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de jantar hoje. Alguns estão na expectativa, pastor, quando o senhor acabar hoje, a gente vai para casa, né? E vai ser bom, né? Quando a gente chegar lá e poder comer. Olha, eu preciso explicar umas coisinhas do que eu vou falar daqui para frente. Primeiro, em primeiro lugar, Deus ouve todas as orações. Amém? A oração de uma criança, Deus ouve? Evidentemente. Mas mesmo aquela que fala errado, mesmo aquela que não fala aquelas palavras melhores, queridos, quando as minhas filhas eram pequenas, eu muitas vezes chegava pertinho dela e falava assim: filhinha, vem cá, ora aqui pelo papai. Estou com um problemão, não falava isso para ela. Mas eu, confiando, né, na oração de uma criança. Então entenda, a oração não é por causa das palavras, não é por causa do bom português, do bom espanhol, do bom inglês. Não é isso que vai agradar a Deus
o que fará a diferença. O coração precisa estar sincero. E eu preciso estar em conexão com o céu. Agora, queridos, sabe o que valeria a pena? É nós pensarmos assim: agora eu vou orar, e o Deus de toda a glória no céu vai atentar para a minha oração. Eu sei que é melhor você orar deitado do que não orar. O pastor Bulhão ensinou isso daí há muito tempo atrás, né? Mas sabe, tem uma percepção que ela é muito importante. Muitas vezes eu tenho a oportunidade de orar com pessoas ao telefone. Pessoas que me ligam e dizem assim: pastor, eu queria só falar um pouquinho com o senhor sobre o que está acontecendo. O senhor, por favor, ore por esse aspecto. Eu falo assim: olha, nós não podemos orar agora. O senhor pode esperar um pouquinho? Eu falo: espero sim. Eu só vou pôr uma camisa. O que o senhor está ensinando, pastor? Que Deus ele só vai orar, só vai atender a oração. Irmãos, Deus vai entender a oração sempre, até de um homem no ventre de um peixe. Entendeu? Mas sabe, algumas coisas são interessantes. Nós precisamos ter essa percepção. Agora eu vou entrar pela fé nos átrios do Santíssimo Santuário de Deus, pela fé, as minhas orações. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque algumas orações elas são mecânicas. Eu não quero adivinhar a oração de ninguém, tá bom? Então olha, já falei, não é uma crítica, é uma reflexão. Deus atende todas as orações, mesmo de uma criança, mesmo de uma pessoa mais simples, enfim, não importa. Tá bom? Mas digamos que eu ore assim: Pai nosso que estás nos céus, por favor, entenda, é uma questão didática, né? Com todo respeito. Santificado seja o teu nome, ou falo alguma coisa em relação à gratidão para com Deus. Abençoe este alimento. Dê a todos os coitadinhos na face da terra. Perdoe os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Tá, eu estou com fome, né? Então a oração curtinha, né? Cheguei em casa para jantar agora, depois do culto. Vamos analisar. Tudo certinho, a oração deve ser dirigida ao Pai. Você não começa uma oração falando Senhor Jesus, especialmente a oração em público, porque Jesus ensinou que a oração deve ser dirigida ao Pai em nome dele. Você pode orar: Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em dado momento da oração, você pode dizer diretamente: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício por mim. Obrigado, porque pela fé sinto a sua companhia em minha vida. Você pode se dirigir a Jesus. Você pode se dirigir ao Divino Espírito Santo na oração. O apelo desta noite é: ore mais. Passe mais tempo orando. E por isso que eu vou ensinar já já a você a oração dos 5 dedos. Queridos, entenda, uma oração robotizada, mecanizada. Eu não vou discutir em relação à bênção do alimento. Eu creio que o alimento já é uma bênção. Eu costumo dizer assim: Senhor, obrigado pela bênção deste alimento, já está abençoado. Mas você pode orar: abençoe esse alimento, porque não tem nenhum problema. Era um costume oriental também, na oração, está tudo certo. Agora, irmãos, dê a todos os coitadinhos na face da terra, aí é brincadeira, né? O que a gente quer dizer com isso? Senhor, manda um anjo lá na comunidade, lá no Brasil, lá na Rocinha, lá... Essas pessoas, homeless, Senhor, por favor, tem misericórdia deles. Mas espera aí, ele não disse que era para eu cuidar deles?
Às vezes nós estamos dizendo assim, Senhor, o problema da fome mundial é teu. O problema é teu. Não. Senhor, me dê um coração agradecido e caridoso, para que a pessoa que necessita a minha volta de alimento, eu possa suprir, eu possa ter mais amor por ela. Dê a todos os coitadinhos, a gente não brinca mais assim. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes nós não estamos pensando naquilo que estamos orando. Eu preciso ter essa consciência. É o Deus Santíssimo, o Rei da Glória, que vai ouvir a minha oração. Minha oração vai transpor o universo e chegar aos átrios sagrados do santuário de Deus. Eu preciso entender que estou na presença de Deus a orar. E devo insistir na oração. Nosso exemplo é Jesus. Jesus orava a noite toda e trabalhava o dia inteiro. Ellen White diz que havia poder vitalizador, poder vitalizador espiritual e físico. Isso é um milagre. Ter restauração física através da oração. Só que agora a gente precisa olhar o que Jesus fazia e o que nós fazemos. Desculpe. Precisamos perceber que Jesus, ele tinha uma vida de oração. Então aí vai. Uma enfermeira, ela ensinou a orar com 5 dedos. Como que é isso? Não pense que é algo extraordinário. Eram 5 itens na oração, em que ela fazia sempre questão de orar. Ela começava com o polegar. E quando ela tocava o polegar aqui, ela lembrava de todas as pessoas, de uma forma ou outra, exerciam autoridade sobre ela. Ela orava pelo presidente da República. E você acha que ele não precisa de oração? Ela orava pelas autoridades, todas elas. Orava pelo diretor da clínica, pela chefe das enfermeiras. Ah, Senhor, continue tocando o coração dela para eu poder trabalhar de segunda a sexta. Mesmo que seja de domingo a sexta, mas que ela sempre me dê essa facilidade para guardar o sábado do Senhor. Ela orava pelas pessoas que se relacionavam com ela. Sabe por quem ela orava? Ela orava pelo pastor dela. Você tem orado pelo pastor Paulo Sérgio? Ele conta com as orações dos irmãos. Ele depende da oração dos irmãos, inclusive. Aí, se sobrar um tempinho, ora por mim também, tá? Eu ficaria feliz de saber que você está orando por mim. Pessoas que exerciam algum tipo de influência ou autoridade. A autoridade do pastor é persuasiva, né? Nós sabemos. Mas ela orava pelo chefe dos diáconos, das diaconisas, o diretor do ministério pessoal, de lar e família, os líderes da igreja, um por um. Ficava vários minutos lembrando deles, das suas necessidades. Aí depois ela passava para esse dedinho aqui, ó. Você conhece esse dedo aqui? De vez em quando ele mira o nariz de alguém, não é? Ela orava pelas pessoas que não gostavam dela. Orava pelas pessoas que talvez a tinham como inimiga. Eu não acho que no coração daquela irmã havia rancor, mas ela às vezes sentia que as pessoas ali no ambiente de trabalho
davam uma geladeira nela porque achavam que ela estava sendo favorecida nas escalas. Ela orava como Jesus disse: orai pelos que vos maldizem, pelos que vos perseguem. Vou falar uma coisa para você, não é uma oração fácil de fazer não, é oração difícil, mas é oração poderosa. Eu poderia contar um milagre só sobre isso daí, mas é muito particular. E só vou dizer que aconteceu antes de eu iniciar meu ministério. O Paulo sabe do que eu estou falando, recentemente nós falamos a esse respeito. Como Deus opera quando você ora por alguém que quer o seu mal e como Ele pode reverter isso daí para bens. Depois ela passava para esse dedinho aqui, ó. É o dedo mais compridinho da mão. Ela lembrava dos seus entes queridos. Orava pelos seus pais. Ah, Senhor, tão velhinhos. Tem misericórdia deles, supra as suas necessidades. Cuida deles, Senhor. Ela orava pelos seus familiares, especialmente aqueles que ainda não haviam aceito a Jesus como Salvador pessoal. Ela não acreditava naquela falácia. Tem uma coisa horrível que Satanás inventou. De que santo de casa não faz milagre. Se eu não tiver uma vida santificada, não vai fazer milagre nenhum mesmo. Aliás, pelo pior, né? É como aquela história, né? A irmãzinha, ela... Depende, né? Se um pastor está contando isso daí, ele fala que é a esposa do ancião, né? Se for um ancião, fala que é a esposa de um pastor, né? Mas diz que ela estava um barulheira lá na porta porque ela estava arrastando a cama, né? E aí, disseram, mas o que eu vou fazer? Não, eu vou me mudar para a igreja aqui, porque aqui esse homem é um santo, olha lá como ele prega bonito, mas em casa... Então, eu preciso orar. Por amor dos meus, eu me santifico. Essa deve ser a oração. Oração poderosa. Orava por todos os seus entes queridos, seus filhos, suas necessidades. Aí ela passava para esse dedinho aqui, ó. Aí ela dava uma escorregadinha aqui. Ah, nesse dedinho tinha uma coisa. Não é todo mundo que usa nesse país, mas os brasileiros usam. Olhava a sua aliança, orava pelo seu esposo. A oração pelo cônjuge. Ah, irmãos, esta é uma oração muito importante. Interceda pelo seu cônjuge. Passe minutos fazendo isso. Vários minutos. Ela orava, Senhor, ele estava preocupado com aquele problema. Dê sabedoria a ele, Senhor. Dê muito amor no nosso coração. Que eu possa amar cada vez mais este homem, me apaixonar por ele a cada dia. Não é essa oração que tem que ser feita? Ô, gente, é a oração que tem que ser feita. Eu sei que aquela oração, às vezes alguém começa a orar assim, essa do dedo apontado. Senhor, aquela pessoa... Só que você está falando com Deus, você não xinga mais ela. Você vê que a primeira bênção, quando você ora pelo inimigo, é que quando você está falando com Deus, você para de xingar. Porque você não vai na oração começar a xingar a pessoa. Quando você vai orar pelo cônjuge, você não vai orar assim para Deus. Ah, Senhor, aquele homem teimoso, terrível. Não, você não vai orar assim, você está falando com Deus. Ah, Pai, aquela mulher caprichosa. Mas nem que seja assim, ore. Só que não ore. Tem muitas pessoas que estão orando assim para que o cônjuge mude. Ore para que você mude. Senhor, me transforme numa pessoa mais amorosa, mais paciente, mais abnegada, mais altruísta no meu relacionamento. Ah, eu podia falar um monte de coisa. Eu gosto dessa área, demais dessa área. Os solteiros têm que usar muito esse dedinho aqui, muito as rodízias. Knees, your knees.
precisamos muito colocar os joelhos no chão. Eu sei que alguns jovens, eles oram assim: Senhor, coloque na minha vida, uma menina orando, ó, um jovem que seja cristão. Ó, cristão, Senhor, estou como se tivesse... Ó, falei cristão primeiro. Que ele possa ser um bom filho. Ouvi dizer, pai, que bons filhos são bons esposos, né? Que ele possa ser uma pessoa dedicada, possa ser trabalhador, honesto. Mas se puder ser o Luiz Henrique, o José Fernando, né? Ou seja, o coração já está muito nessa oração. Aí depois ela passava para esse dedinho aqui, ó. Qual que é o nome desse dedinho? É o mínimo, mindinho. Aí ela apresentava a Deus as suas necessidades, como se Deus fosse um amigo. E falava sobre todas as suas lutas, todas elas. 13 minutos. O que é 13 minutos? 13 minutos eu aqui na frente explicando para você como que é a oração dos 5 dedos. Se você praticar essa oração, sabe qual vai ser a primeira coisa que você vai aprender? Que você vai perceber, desculpa. É que sua oração não vai ser: Senhor, dê a todos os coitadinhos na face da terra. Você vai perceber que você está se relacionando com Deus. É claro que essa não vai ser uma oração em público aqui na igreja. Mas quando você trancar a porta do seu quarto e você estiver ali com Deus, derrame a sua alma. E você vai perceber que você vai ficar 20, 30 minutos orando. A parábola de Lucas 11, a partir do verso 5, do amigo inoportuno, me ensina que eu devo passar tempo orando, insistindo com Deus. Eu tenho para mim, minha mãezinha com todos os defeitinhos dela, eu confio muito na oração da minha mãe, desde criança. Um dia aconteceu um acidente comigo. O pastor Paulo Sérgio, ele era regional de desbravadores e eu era diretor de um clube na freguesia do Ó. Nosso relacionamento é de longa data. E eu fui fazer um acampamento num clube que estava desativado, lá de Taipas. E o clube estava bem detonadinho e nós fizemos assim, uma campanha para limpeza. E tinha assim uma árvore, na verdade era um galho bem grande que caiu em cima do alambrado, torceu o alambrado, e a gente pensou assim: menino é terrível, né? Vai querer mexer nesse negócio aqui, vamos tirar. E eu então subi o alambrado, a intenção era passar uma corda, para a gente puxar aquilo lá de alguma maneira. E eu subi e fiz força assim, para assim, olha, é pesado, mas eu acho que dá. E quando eu fiz assim, o alambrado, o galho caiu, o alambrado, eu fiquei assim de ponta cabeça, nem um segundo, né? E desse jeito que eu fiquei, eu caí. E caí de cabeça no chão. Perdi os sentidos na mesma hora. Foi pior do que isso. Eu tive aquela convulsão que a língua... O Carlos Carnieto me salvou naquele dia. Ele puxou minha língua assim de volta, segurou até parar. Eu podia ter morrido aquele dia. Só que aí fui socorrido, fui para o hospital. Havia um convênio bom de saúde. E o eletro, ele detectou um problema.
O médico chegou para minha mãe e disse assim: olha, mãe, é sério, seu filho vai precisar de acompanhamento neurológico para o resto da vida. E ela disse assim que, ele disse, né, olha, nós vamos experimentar algumas drogas para evitar as convulsões. E um remédio que eu ia tomar chama-se Tecretol. E eu deveria usar isso continuamente. Eu vejo hoje, como eu olho para as minhas filhas, se tem algum problema com elas, como que é você que é mãe, você que é pai? Um problema com o filho, você não prefere que seja com você? E assim minha mãe agiu também. Durante um ano eu fiz esse acompanhamento. Durante um ano, todas as noites, a minha mãe orava por mim. Eu sei disso porque um dia ela me chamou e disse assim: filho, eu olhei assim para ela, não é hora de tomar o remédio, porque o remédio dava sono, então tinha que ser tomado à noite. Não, eu quero conversar com você. Mas ela estava com a caixinha do remédio na mão. Irmãos, o que eu vou falar a partir de agora é uma coisa muito pessoal, muito íntima no relacionamento com Deus, que transcende o meu relacionamento com Deus. E essa é uma coisa que eu não estou dizendo que é assim que você deve fazer. Tá bom? Não estou aqui dando para você um modelo. Preciso afirmar isso antes de dizer do que conversa que minha mãe estava tendo. Minha mãe com a caixinha do remédio de tarja preta na mão, disse assim: filho, você tem toda a vida pela frente. Mas isso aqui tem sido objeto da minha oração há um ano, filho. Há um ano eu oro para que você seja liberto deste medicamento. E eu perguntei: e? Filho, eu não ouvi a voz de Deus, filho. Embora eu tenha buscado tanto, tanto, tanto. Mas eu sinto no meu coração que Deus já te curou. E que você pode parar de tomar isso aqui. Aí eu pensei assim: o que eu falo para minha mãe? E aí uma lágrima desceu, a gente se abraçou, choramos juntos. E eu disse assim para minha mãe: mãe, a senhora está segura? E minha mãe disse assim para mim: filho, eu tenho certeza de que Deus já te curou. Tá bom, mãe. Então eu vou parar de tomar. E nunca mais tomei. Nunca tive nenhum tipo de convulsão. Eu fiz um eletro recentemente. Essa é uma outra história, mas nunca mais apareceu esse problema. E eu fiquei assim, pensando, olha como eu pensei ali. Irmãos, imaginem, é um menino de 17 anos. Pense nisso. Dizendo o seguinte: se eu passar mal, eu volto a tomar. Mas pensa numa pessoa ligada a Deus e confiante,
que no dia seguinte me procurou para orar de novo e disse assim: filho, você está se sentindo bem? Toma. Amém, filha. Você vai ver, Deus te libertou. Sempre quando eu tenho alguma dificuldade, eu posso não dizer o que é. Mas quando eu estou falando com minha mãe, eu digo: mãe, ore por mim. Confio na oração da minha mãe. A minha mãe não teve oportunidade de estudar. Não pense para que vocês que a oração que ela fez foi uma oração bonita, uma oração... Foi uma oração simples. Mas que poder. Que poder. Poder que está à disposição de você, de você, de você, de todos aqueles que buscarem. Você não gostaria nesta noite de se entregar mais uma vez? De mais uma vez dizer assim: Senhor, eu creio em milagres. E principalmente que podes fazer o milagre necessário na minha vida. Você não gostaria de vir aqui à frente e fazer novamente o jardim de oração? Como quem vem assim dizendo: Senhor, hoje eu estou tomando uma decisão. Olha, se você não estou forçando, você fique à vontade. Eu vou orar com 5 dedos no mínimo. Mas você pode orar com 10, viu? Isso aqui é um exemplo. Usa os dedinhos do pé também, e, enfim. Crie assuntos para tratar com Deus. Você gostaria de vir aqui na frente e dizer assim: Senhor, eu quero que me dês o poder para eu sentir necessidade de passar mais tempo contigo. Eu ia pedir para cantar o Falar com Deus e eu esqueci de falar para você isso, né? Mas ele está no ponto aí. Então, enquanto nós cantamos este hino, Falar com Deus, se você sentir o desejo de vir aqui à frente, venha. E vamos nos entregar, queridos. Se você sente que Deus pode te dar o poder, pode colocar enquanto os irmãos vêm aqui para o louvor. Deus, no trono da sua glória, está disposto a te ouvir. Se você sente o desejo de falar com Ele, venha até aqui à frente. E Ele vai falar com você. Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Falar com Deus é
forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Oremos. Ó Pai maravilhoso, quão maravilhosa também é a Tua paz. É estarmos neste lugar tão agradável, onde sentimos a Tua presença em nosso coração. Pai querido, Teus filhos e filhas, hoje estão aqui nesse jardim de oração, pedindo que o Senhor intervenha, que o Divino e Santo Espírito coloque urgência para orarmos mais em nossas vidas. Que o Divino e Santo Espírito nos incomode para passarmos mais tempo diante da Tua presença, Senhor. Não queremos ficar mais um minutinho ou dois, Pai. Queremos ficar tempo como Jesus ficava. Pois nós também, Pai, apesar de débeis e pecadores e frágeis, nós também, como os discípulos de Jesus, nós queremos, Pai, o poder na oração. Pai querido, nós não queremos sentir que as nossas orações não estão passando o teto do nosso quarto. Nós não queremos sentir que estás distante. Muito pelo contrário, Senhor, reviva a nossa percepção. Dá-nos a certeza de que estás próximo. Dá-nos a certeza, Pai, de que o Senhor ouve, de que o Senhor se importa e que o Senhor deseja nos transformar em vasos para a Tua honra. Abençoe Teus filhos, que ao intercederem por aqueles que amam, que o Senhor possa ouvir as suas orações, que ao Teus filhos orarem por aqueles que estão enfermos, que o Senhor restaure a saúde daqueles que estão sendo apresentados a Ti, que o Senhor possa transformar a nossa vida em uma vida cheia de frutos, para a honra e glória do Teu divino nome. Despeça-nos com a Tua bênção, Senhor. Amanhã, ó Senhor, traga-nos de volta para ouvirmos sobre outros milagres. Mas, Senhor, Tu sabes qual é o milagre que estamos esperando. Por favor, abençoe seus filhos, para que eles sintam que o Senhor já está fazendo a obra, e que o milagre vai ser alcançado, e principalmente aquele maior, de transformar as nossas vidas. Dá-nos a Tua paz, humildemente explicamos o perdão dos nossos pecados, restaura nossas vidas, e despeça-nos com a Tua bênção, que em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. E você vai dar um abraço aqui à sua volta aí. Hoje você pode abraçar. Faz o seguinte, abraça todo mundo que veio, tá bom? Que Deus te abençoe.